Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar sobre um negócio bem bacana, que é a internacionalização de empresas. Como que empresas no país podem alcançar novos mercados. E temos aqui conosco no presencial Roberto Godinho, que é o CEO do IBEU e presidente do Conselho de RH da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Ricardo. E Richard Sanchez, um carioca de Madureira, que fez sucesso nos Estados Unidos, hoje vive em Doral e é especializado em internacionalização de empresas, em levar empresas brasileiras, principalmente para os Estados Unidos. Então o papo vai ser bem bacana, vem com a gente, vocês vão gostar. Bom, então, Roberto, vamos lá. A gente tem um cenário aqui de Rio de Janeiro que recebe as empresas estrangeiras, e isso há muito tempo a gente vê aqui, né? É muito agradável o estrangeiro vir ao Rio de Janeiro, até pelas características nacionais da cidade e do estado, mas também nós somos uma plataforma para fazer esse caminho, o contrário, levar brasileiros para fora. Conta um pouquinho da tua experiência. Perfeito, Ricardo. Primeiro eu queria até parabenizar você, a Associação Comercial como um todo, Josier, por todo esse empenho em fazer essa economia mais pujante, né? De tentar voltar, de ver onde é que a gente pode melhorar e sempre pensando no aumento e vendo as coisas muito boas que nós temos aqui. O Rio é um destino super interessante. Eu conheço gente de negócio que vai fazer negócio em São Paulo e passa um bom tempo aqui no Rio também, seja no início por uma questão até turística, mas depois percebe que tem business aqui de uma forma estruturada, né? Então isso eu acho que é importante. Então eu acho que essa conversa passa pelo pessoal que vem aqui, até quanto a gente pode melhorar também essa recepção de todos que venham, até para uma questão de negócio, né? Que eu sempre pergunto, né? Será que as nossas lojas estão todas preparadas para falar verdade. inglês, né? É uma coisa que a gente vê muito na Europa, né? Eu peguei uma época que você ia na França que você tinha dificuldade de se expressar em inglês. Hoje em dia são poucos os locais que você não fala inglês. Logicamente que eles têm uma quantidade de turistas enormes. Mas né? se a gente pleiteia chegar a um número diferente do que a gente tem... Exatamente, nós pensamos em chegar lá, né? E temos que nos preparar. Existe um dever de casa para chegar lá. E no nosso caso, né, nós somos um instituto binacional, o IBEU, Instituto Brasil e Estados Unidos. Nós temos um foco no ensino de inglês, na melhoria das competências de comunicação em inglês, mas também temos um foco de atuação cultural. Nós temos galeria de arte, nós temos shows, etc., algumas coisas tematizadas, mas o que é importante o conceito que a gente tem do ensino de inglês, né, é uma questão inclusiva. Você consegue incluir, digamos assim, em mais escopos, em mais materiais, até no ano que a gente está de G20, né? Quer dizer, como é que a gente troca essas informações? Então, eu acho absolutamente inclusiva essa ação do ensino de inglês, do aprendizado de inglês, e acho também que algumas empresas estão pensando claramente em se internacionalizar. É um outro tema que a gente pode trazer aqui. E que, agora entrando um pouquinho na internacionalização, que foi uma pergunta que você já tinha me feito, não é uma coisa direta. A empresa não pode falar, não, eu vou, o empreendedor, eu vou agora para os Estados Unidos, também precisa de um dever de casa, né? É importante que ele faça uma pesquisa de mercado apurada sobre a aceitação dos seus produtos, serviços, sobre a demanda mais especificamente, entender os aspectos regulatórios que você vai ter nos Estados Unidos, né? E, de uma certa forma, ver quais são os seus diferenciais para aquele mercado, né? E eu acho que pouca gente tem essa sacada. Acho que muita gente vai muito na intenção e depois até desiste, ou então vai e não é bem sucedido. Eu não sei se é assim que você pensa, Ricardo, que a gente precisa desse trabalho de casa, desse homework aí mais um pouquinho encorpado.
Antes de mais nada, eu quero agradecer você aí, Ricardo, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, dividir um painel também com o Roberto. E eu só tenho que endossar tudo o que ele acabou de falar. Eu, na minha experiência aqui como consultor de marketing e vendas para o atacado, atendendo os brasileiros desde 1991, de tudo que é região do Brasil, norte, sul, leste, oeste, tudo que é tamanho e perfil, eu posso garantir a você o seguinte: uma grande maioria esmagadora está despreparada. E como ele colocou muitíssimo bem, o pessoal pensa em internacionalizar, já quer vir direto para cá. Não é assim. Quem falar que é fácil ou desconhece ou está querendo bater a carteira de quem está querendo vir para cá. Por isso que eu esgoto no meu canal do YouTube. Não coloca a emoção em cima da razão. Tem que haver, sim, um preparo. Daí também que eu adotei essa terminologia PFP, preparar, formatar para posicionar nos Estados Unidos, mesmo que seja até um projeto somente de vida, ou para estudar, ou para morar para quem é aposentado, seja lá o que for, mas tem que haver uma preparação. Isso, como ele colocou muitíssimo bem, a internacionalização não é uma coisa direta, não é uma coisa impulsiva, projetos de vidas ou projeto empresarial, e quando se trata de empresa, a pesquisa de mercado é fundamental. Hoje é inteligência comercial, e esse diferencial é de suma importância. Eu acredito, e eu falo muito em entrevistas, eu falo no webinars, o Brasil tem um potencial absurdo aqui dentro, absurdo, tá? Só que, por uma questão mercadológica, ele não está sabendo buscar essa diferenciação. E eu garanto a você que, por exemplo, sendo carioca, né, quando a gente fala, o pessoal sabe, o brasileiro, o Brasil, carioca. Quer dizer, eles arranham o nome, tentam fazer a coisa para te agradar, e no meu entender, hoje, eu vejo ainda muito o Brasil não participando da riqueza desse mercado. Haja visto que a participação no Brasil aqui em termos de Estados Unidos, ele contribui com somente 1,2% no comércio internacional. 1,2%? É, 1,2%. E olha só, Richard, que coisa interessante, né? Um dos mercados que eu atuo é o mercado de refrigeração, de ar-condicionado, refrigeração, câmaras frigoríficas. E o tamanho do mercado brasileiro é menos da metade do tamanho do mercado da Flórida. Então, eu sei. Simplesmente ir para a Flórida já significa um universo de, no mínimo, o dobro do tamanho do mercado brasileiro inteiro. Na Flórida, numa área restrita, diferente do Brasil com essa dimensão continental. Eu não estou fomentando que negócios sejam feitos na Flórida em detrimento dos negócios no Brasil, mas sim, a partir do momento que você está estruturado no Brasil, você alcançar novos mercados é fundamental, porque você continua brasileiro, vivendo e tendo a sua família aqui no Rio de Janeiro, mas aumentando a sua participação no mercado internacional, né, Roberto? Perfeito. Eu acho esse teu ponto é fundamental. Vou até um pouquinho mais adiante. Richard, depois eu quero ver a tua opinião sobre isso. Porque o Richard está lá desde 1991, tem uma experiência fantástica nisso. Mas o que eu percebo é que eu tenho a impressão que quando você entra no mercado dos Estados Unidos e é bem sucedido, isso facilita demais a entrada da empresa, por exemplo, no mercado europeu. Você entrar no mercado europeu, depois que você já está bem sucedido no mercado americano, no mercado dos Estados Unidos especificamente, é muito mais fácil do que você ir direto. Mas eu volto àquilo. Como o próprio Richard falou, começa aqui, o dever de casa é aqui. Eu acho que a empresa tem que montar um squad muito claro do projeto da internacionalização, tem que fazer as pesquisas, como nós falamos, qual será o posicionamento de marketing da empresa, qual é, na realidade, a proposta de valor para cada mercado que ela quer atingir lá. É importantíssimo isso. Agora, você também não pode ir para lá e falar assim, eu só tenho uma bala, minha bala de prata. Não. Você vai gastar muitas balas lá, você vai atirar, não vai dar certo, você vai ter que pivotar de outra forma, você vai ter que
rever a sua estratégia, mesmo quando você já estiver lá, mesmo se você tiver feito um belíssimo dever de casa. Então você tem que ir preparado e com um orçamento também para aguentar o início da operação. Não é isso não, Exatamente. Richard? Exatamente, colocou muito bem. E deixa eu dar um adendo aqui. Uma coisa que o brasileiro, se você pensa em internacionalizar, tá aí o do IBEU, aprenda uma palavra: leverage, alavancar. Pessoal, quando você vem para os Estados Unidos, isso aqui é uma vitrine global. Então, quando você vier para cá, se preparar, foque os Estados Unidos, mas tenha em mente, não afaste uma estratégia global, um global strategy. Para vocês terem uma ideia, a relevância do que o Roberto falou aqui, tá? Vou contar 2 casos para vocês, rápidos. Se vocês já viram os incêndios na Califórnia, são incêndios de proporções bíblicas, né? E, enfim, hoje, se você tiver um certificado de antifogo ou antirretardante de fogo da Califórnia, você está apto a vender o seu produto, seja estufado, seja o que for de inflamável, no mundo inteiro. Inclusive, tem países que não têm a técnica habilidade para fazer esse tipo de teste, eles falam para você assim: você tem aquele certificado antifogo da Califórnia? Vocês saberem? Outro ponto. Para quem viu, em 1992 teve um furacão, eu já passei aqui todos os furacões, categoria 1, 2, 3, 4, 5 aqui em Miami, tá? Em 92 teve o furacão Andrew, que foi um horror, categoria 5, foi uma devastação total. Bem, resumindo a história toda, refizeram, como ele colocou bem aí, os compliances de tudo do Código de Obra do sul da Flórida. Por que eu estou falando isso para vocês? Hoje, alguns certificados de material de construção do condado de Miami-Dade aqui, tá? Eles têm renome internacional. Então, se você vier para cá com qualquer produto na área de construção civil, seja o que for, que necessite do certificado daqui, com esse certificado na mão, mesmo que de repente você não tenha as vendas que você deseja nos Estados Unidos, mas uma vez que você estiver reconhecido aqui, você pode leverage, você pode alavancar para outros mercados, quando ele fala até mesmo o europeu. Isso é uma realidade dura e crua. E quanto ao mercado que o Ricardo acabou de mencionar em relação ao tamanho do mercado floridiano, tá? Eu falo muito para o pessoal. O pessoal chega aqui, eu escuto coisas, mas é melhor escutar do que ser surdo, né? Eu quero trabalhar com Walmart, quero trabalhar com essas grandes lojas, os big players. Eles não têm a noção do que estão falando. Comece com um mercado da Flórida, tá? Ou outro mercado que já é o suficiente. Eu dou muito preferência aos pequenos e médios compradores, porque você tem um diálogo mais fácil, mais acessível, menos, porque o pequeno e médio é pequeno e médio em qualquer lugar, tá? Do que você está com esses big players. E se você pega um mercado que nem o da Flórida, ou até mesmo do condado de Miami-Dade, para muitas empresas brasileiras, se tiver um percentual muito alto, já é o suficiente para engolir toda a produção. Ô Richard, você tem me dado aula, me ensinado aí muito durante experiência. Todo esse tempo que a gente se conhece, e nós aqui, eu estou hoje nesse processo de criar uma organização, uma filial nos Estados Unidos, na Flórida principalmente. A gente estudou Atlanta e estou estudando ali a Flórida, mas você tem dito muito para mim, a questão é cultura, você tem que entender a cultura, você não vai vender com os teus princípios de brasileiro. Exato. Ele pode servir como base empresarial, mas a cultura precisa ser adaptada. Fala um pouquinho dessa questão da cultura e eu vou dar um exemplo, Richard. Quando você orça uma obra no Brasil, eu sou do ramo de instalações e atuo na área de energia também, geração de energia, você dá um determinado preço para uma obra, 10 milhões de reais. Se o teu cliente tem orçamentos de 20, 18, 16, 17 e o teu você deu de 10, ele te aperta, fala, nossa, olha, é a cultura do brasileiro, eu não vou usar aquele nome que todo mundo conhece, aquele nome próprio, mas não é uma questão do Rio de Janeiro, é uma questão de Brasil. Ele vai te apertar naquele preço de 10 milhões sabendo que você está muito abaixo da média, que você errou possivelmente naquele preço, ele vai te apertar e vai dizer, tá bom,
vou fechar contigo, hein? Ó, tô pagando isso aí porque você é um cara gente boa. Nos Estados Unidos acontece completamente diferente. Ele sabe que ele vai ter um problema. Então, se você der um orçamento de 2 milhões de dólares, onde os seus concorrentes estão lá em 2 milhões e meio, 3 milhões, ele vai ligar para você e falar assim, olha só, tem alguma coisa de errado no teu preço, cara. Porque eu tô numa média aqui, ele fala a verdade, eu tô numa média aqui entre 2 milhões e meio e 3 milhões, são os orçamentos que eu tenho recebido. Ele sabe que ele vai ter um problema. Não adianta ele te apertar. O brasileiro não. O brasileiro vai te apertar, vai ter o problema e vai administrar esse problema, talvez até por conta do judiciário brasileiro. A gente teve aqui discussões com a turma que entende disso, né? Com o Técio Lins e Silva. E isso é uma diferença muito favorável para o desenvolvimento americano. Conta um pouquinho essa questão da cultura para a gente, Richard. Olha, vou te falar, a minha experiência é a seguinte, eu tive a oportunidade, quando cheguei aqui em 91, que não falei, e o Roberto sabe disso, era uma outra, e quando a gente também se conheceu aqui, era uma outra realidade dos Estados Unidos e também do sul da Flórida. Eu cheguei aqui e vi muito americano. E quando eu cheguei aqui, eu já falava inglês. Eu já tinha morado no Tennessee em 84, voltei para o Brasil em 85, voltei para cá em 86, fui morar na Califórnia, voltei para o Brasil em 87, fiquei no Brasil em 87 até 91 e vim direto. Cheguei aqui dia 7 de outubro de 91. E depois que eu saí desse primeiro trabalho que eu tive, que eu abri minha primeira empresa, o que eu pensei? Eu vou explicar isso aqui para você entender por que eu vou dar essa explanação. O Brasil estava com aquela coisa do Collor, o Brasil invadindo isso aqui, e o brasileiro com esse espírito empreendedor que tinha, eu pensei assim, não, eu vou sair do sul da Flórida para fazer negócios. Porque se eu ficar aqui no sul da Flórida, eu vou competir com um brasileiro que chega aqui de Varig, né, e bate de porta em porta. Aí eu desenvolvi todo o meu networking, né, para o norte. Trabalhei anos e anos e anos e anos com o norte-americano, tá, saindo da Flórida. E chegou numa época, para vocês terem uma ideia, eu trabalhava com fusos horários. Eu começava com o fuso da costa leste, ia até o meio central, enfim. O que eu aprendi nisso tudo aí falando com o americano? O chamado American Way of Doing Business. Espírito de excelência. Uma coisa que derruba muitos brasileiros aqui. E demais. Commitment. Que a gente aprende que é commitment aqui, que eu falo toda hora nos vídeos e nas palestras, entrevistas. É o compromisso com interesse de continuidade. Eu chego para você e falo assim, Ricardo, vamos almoçar? Eu vou almoçar contigo. O meu compromisso contigo teve início, meio e fim. Entendeu? E eu almocei contigo, meu compromisso foi feito. Mas quando você senta na frente de um comprador americano, muitas das vezes você pode ter o melhor produto, o melhor preço, o melhor cenário. Mas se ele não sentir em você um interesse de continuidade, ele vai falar assim, para que eu vou trabalhar a tua marca se daqui a 6 meses eu tiro ele da prateleira? Esse ponto é fundamental, Richard. Eu acho que você tem toda a razão. Foi. A gente vê isso toda hora. E eu acho que você falou da questão do commitment. O comprometimento, esse comprometimento deve ser com a qualidade e também Sim. com a perpetuação da marca, né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil não fala, mas eu falo. O que tem de empresas brasileiras sendo processadas aqui nos Estados Unidos porque não entregou o que prometeu ou não entregou nada, quebra de performance, vocês não têm ideia. Deixa eu repetir. Eu sou muito falar assim, vocês não têm ideia a quantidade de empresas brasileiras que estão sendo processadas nos Estados Unidos aqui por quebra de performance. Prometeu e não entregou, ou entregou errado. Aí chega o big player que estão buscando e fala assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui ia me gerar tantos $1.000, eu não estou faturando em cima de você e pum, arrebenta. Ô, Richard, tem um caso de mascar para contar para vocês, fala. Ô, Richard, a gente está aqui para contar coisas boas. Eu entendo que mas isso o que bom, você está contando é uma é coisa boa, porque... É para consertar, porque é o seguinte, Ricardo, isso é detalhe, tão fácil de consertar a coisa boa que tem solução facílima para isso. E é isso que eu falo, pessoal, isso é uma coisa boa, tem que se acordar, isso é muito bom, porque o pessoal não leva a fé quando a gente fala que acontece. E o lado bom, aí você fala assim, tá bom, Richard, como é que eu consigo tudo isso? Com um segurozinho, só fazer um seguro, sabe? Mas vamos lá. Bom, não, exatamente, eu acho que isso é bom, porque
A partir do momento que você identifica, o cara tem um dinheiro separado e fala, eu vou alcançar o mercado americano, ele não vai lá com todo o dinheiro da passagem e da estadia de 2 semanas em Miami. Não dá, não vai funcionar desse jeito. Ele precisa contratar alguém para dar suporte a ele, dar continuidade a ele, fazer análise de mercado, mas ele vai precisar de uma boa assessoria jurídica também. Perfeito. E entender que ali o buraco é mais embaixo. Ali não tem lei que faça curva, que gere vários modelos de entendimento. Exato. A coisa Exato. é direta e reta, como você acabou de falar. Aqui no Brasil, não. Tem várias curvas que as leis permitem que entendimentos diferentes sejam feitos. Lá, prometeu, morre, mas cumpre. É muito bom, Exato. mas você tem que cumprir o combinado. Eu vejo isso até de uma forma interessante, porque, por exemplo, você pega aqui no Brasil, uma empresa que trabalha, por exemplo, para a Petrobras, pode ter uma série de problemas, né? Mas ela vai sair melhor desse processo. Sim. Porque a Petrobras vai exigir qualidade. Estou dando um exemplo de Exato. Petrobras, como eu poderia fazer. Agora, ir para um outro mercado também vai exigir que você olhe toda essa tua atuação com muito mais qualidade, com muito mais comprometimento para algumas questões. Então, eu acho que lá, inclusive, a gente tem uma segurança jurídica maior, em princípio, é o que foi um pouco a sua fala, Ricardo. Agora, eu acho que o segredo é nisso, é entender tudo como um grande projeto, né? E começar aqui, olhar esse projeto, não é de uma hora para outra que você Não é uma vai. aventura. Não é uma aventura, não é para ser uma aventura. Pode até ser, mas não é para ser. Né? Não é para ser uma aventura. Você tem que se preparar ao máximo aqui, porque mesmo se preparando bastante, você vai encontrar dificuldades. Mas muita gente passa por isso e está indo muito bem lá fora. Né? Agora, foi o que o Richard falou. Acho que você tem que ter o apoio de um bom escritório de advocacia. Você tem que tratar da questão dos vistos. Isso a gente não falou, né, Richard? Mas a questão dos vistos, dos vistos é fundamental também. Que tipo de visto? Para quê? Então você tem que tratar disso com muita tranquilidade. E, logicamente, você tem que ter um squad que não tenha, que vai para lá e que consiga falar direito, se comunicar bem inglês. Não é o inglês do survival, né, do sobrevivente. É o inglês para negociar, para chegar junto como business. Né? Então, isso tem uma diferença. Porque, veja bem, Ricardo, a gente não pode abandonar de jeito nenhum o potencial no mercado Brasil-Estados Unidos. Eu tenho aqui nas minhas anotações, só no ano de 2021, houve um investimento estrangeiro direto da parte americana dos Estados Unidos de 67,6 bilhões de dólares. É significante. Essa interação é muito forte. E a gente vê, por exemplo, o Brasil aqui, eu tenho dados aqui, que onde diz o Brasil tem que desenvolver todos esses acordos que existem comerciais. Hoje, por exemplo, o México e o Canadá, devido aos acordos comerciais, eles participam com 1/4 do mercado americano, está na mão dos mexicanos e no canadense por causa dos acordos comerciais. Isso tem que ser feito. Tem que ser feito. Então, diplomaticamente, nós precisamos avançar também nisso, né? E isso que você está dizendo, o Richard, é uma coisa interessante, porque quando em Atlanta a gente estava analisando ali o entorno e como que estava o mercado, eles falavam do Texas e dizendo que não adianta, que ali o mexicano domina o mercado, então não faz sentido descer para o Texas e sim cuidar ali nas nossas análises, né, do mercado na área de Atlanta. Então, isso também é muito importante. A gente tem que avançar nos acordos e isso, Roberto, eu acho que é uma coisa que a gente pode trabalhar nesse think tank, que é o conselho que você coordena, que você preside, para entender que acordos nós precisamos ter bilateralmente para facilitar.
E facilitar não é me trazer vantagens, e sim criar condições que sejam adequadas para ambas as comunidades, para ambos os países, para ambos os estados, para que negócios possam acontecer, né? Perfeito. Acho, inclusive, Ricardo, que nesse momento é importante, né, estar junto das câmaras binacionais de comércio e indústria, porque, de uma certa forma, elas também acabam tangenciando, até com a ação dos consulados, ou seja, você tem uma ação diplomática aí envolvida nisso, né? E que a gente deve se aproximar também. E, aliás, diga-se de passagem, a Associação Comercial está fazendo um belo trabalho em relação a isso, né? Temos também aqui, é um conselho que quem preside é a Michele Fernandes, que é o Conselho de Relações Internacionais e Comércio Exterior, que também está fazendo um trabalho de aproximação, não só com os representantes consulares, mas com as câmaras de negócio, né? E isso eu acho que também ajuda a gente a facilitar o processo da internacionalização de empresas. É verdade. Porque, veja, isso aí, esse tipo de apoio, todo empresário quer. Por exemplo, esse sistema geral de preferência, né, que eu tinha lido que o governo brasileiro estava fazendo, agora tem que renovar. Isso aí dá vantagem de impostos para os dois lados. E por que isso não acontece? Por que esse tipo de bloqueio? Porque o Canadá e o México são muito fortes nesse tipo de sistema geral de preferência, chamado SGP. Isso tudo dá facilidade, porque os impostos aqui nos Estados Unidos, a forma que o Brasil tem em relação à alfândega brasileira é o bicho-papão. A gente sabe que isso aí pode cair. Agora, como é que pode trabalhar para facilitar? Porque se facilitar a entrada, facilita aqui também. É o que o Trump fala. Por que o Trump bateu na China? Por que o Trump bateu no Japão? É o que ele diz. Ele foi lá no Japão, não via carro americano, aí chegou lá para o presidente e falou: o que acontece aqui? Lá nos Estados Unidos eu tenho Toyota, eu tenho Lexus, eu tenho Honda, eu não vejo carro americano aqui. Vamos acabar com esse negócio, vamos botar uma coisa equiparada. Então, esse tipo de equiparação tem que haver esse acordo bilateral, os dois, um ajudando o outro. E daí vem a interação. Como o Roberto falou também, você tem que ter uma estrutura, inclusive, de receber esse pessoal, essa delegação, falando inglês. Sabe? Inglês comercial, enfim. Nós já sabemos os desafios que o Rio de Janeiro enfrenta, as imagens circulam por aqui, mas nós não podemos, de novo, esquecer o carisma que o brasileiro tem. Nós não podemos esquecer o carisma que o Rio de Janeiro tem. De todas as cidades, eu já viajei muito aqui nos Estados Unidos, tá? E quando eu digo que eu sou carioca, o pessoal, carioca, o pessoal, quer dizer, tem aquele apelo carismático que o Rio de Janeiro tem que saber tirar vantagem disso aí. Tem que saber. E uma mudança, né, Richard, que a gente tem notado, e aí eu falo também da questão dos conteúdos em inglês, etc., é que antigamente você conversava com um empresário de fora, o cara conversava sobre futebol, queria saber disso, né? Cara, hoje em dia você vai conversar, ele quer conversar sobre a Amazônia, quer conversar sobre a pauta ESG, são outras questões. Então você também tem que estar sintonizado no que está em pauta hoje em dia. Olha só, o que você está dizendo, viu, Richard? O que o Roberto está dizendo é uma coisa muito interessante. Nas minhas primeiras viagens, e eu já viajo há algum tempo, e a maioria delas eram viagens a negócio, sempre foram com uma extensão de turismo. E a primeira coisa que surgia na conversa é: quantos habitantes você tem lá? Qual é o PIB? Quanto movimenta nesse setor? Aí eu com, sei lá, 16 anos, 17, eu olhava assim, falava: cara, eu sou um ignorante. Eu não sei dizer a população, eu fico inseguro para falar a população do estado que eu nasci. Quantos estão na economia ativos? Eu não sei. E é muito do que você fala, né? E o Roberto está falando aqui também, de você se conhecer como potencialidade de negócios. Você tem que conhecer o seu estado para você saber também, o seu país, para você saber atrair o interesse do outro lado. Não, legal, eu vou comprar, você falou de uma espuma auto-extinguível num sofá. Ok, me conta uma história por trás desse sofá.
É trabalho escravo, não é trabalho escravo? Qual é a população? Qual é o padrão de vida, o IDH? E a gente não sabe. Essa é a preparação, né, Roberto? A gente está numa outra arena de concorrência. A gente tem várias arenas de concorrência e a gente tem que começar a se preparar. Falei rapidamente sobre pauta ESG, mas tem muitas outras coisas. Você vê, quando a gente fala de cadeias de lojas comerciais, é muito importante, né, que o pessoal aqui receba bem. Eu acho que, em geral, a gente está pouco preparado para falar inglês, mas, como nós estávamos falando, Ricardo, um pouco antes de começarmos aqui, você como eu, Ricardo, você conheceu uma França que, na realidade, o Paris, né, as primeiras vezes que eu fui, você tinha dificuldade de se comunicar em inglês. Hoje você vai para lá, você fala, são poucos os locais que você não consegue se comunicar em inglês. Então, essa preparação que a gente faz aqui também, olhando as competências que os funcionários, trabalhadores do comércio devem ter mais desenvolvidas, já é uma preparação também para olhar o mercado lá fora depois. Porque se você encanta aqui, você já vai ter uma maior possibilidade de encantar lá fora também. Isso é diferente, como o Richard bem falou no início, não é porque você é o tal aqui no Brasil que você vai ter sucesso garantido lá fora. Não é assim. O que eu estou falando é atendimento, tudo isso dentro daquele dever de casa que a gente falou. É uma das coisas, né, Richard, você pode pegar daí, e eu quero ouvir sobre aquele amigo seu que você estava fazendo uma apresentação um dia sobre... que tem uma gráfica, mas uma das coisas que eu falei com você, eu falei, poxa, Richard, nós somos a empresa que mais constrói hospitais no Brasil, que tem isso, que tem aquilo, fundada pelo meu avô em 1938, aí o Richard virou para mim e falou assim, esquece isso tudo e vamos construir a história América. Eu falei, mas Richard, não dá para trazer nem um pedacinho dessa história? 85 anos... Ele falou, aqui você vai encontrar empresas de 135 anos. O que você acha? Realmente, essa coisa, o pessoal... Veja bem, você não anula totalmente o teu passado, mas você tem que construir a tua história aqui. Por exemplo, uma coisa que eu esgoto também falando com o pessoal, que a gente fala que dentro das várias formas de sucesso que existem aqui nos Estados Unidos, são chamados 3 R's. Primeiro, você vai ter que montar a sua reputação. Com a sua reputação vem o teu relacionamento. Com o teu relacionamento vem a tua receita. É parecido no inglês, né? Reputation, relationship e revenue. E isso tudo leva um tempo, que o pessoal fala, tá bom, tá muito grande lá e aqui. Porque a pergunta que o americano vai fazer para você é o seguinte, o que está aí para mim? O que você vai fazer para mim? Entendeu? Essas grandes empresas que eu falei para vocês que estão sendo processadas aqui, são empresas que têm histórico aí no Brasil. O americano quer saber daqui, do hoje, do agora, right now. E isso, a gente fala, pessoal, crie sua identidade. Aquilo que o Roberto falou quando a gente estava off-camera. Vá com calma, se planeja, você tem que ter... eu, quando faço assessoria aqui para o cliente, que eu também faço aqui desenvolvimento de negócios, é uma das minhas especialidades também, eu falo, pessoal, por que você quer vir para cá? Vocês vão ficar surpresos como as pessoas não sabem por quê. Não tem planejamento, não sabem nem por quê. Outra coisa, o que você quer com os Estados Unidos? Você tem... em 3, 4, 5 anos, eles não sabem. Você tem dinheiro para aguentar o retorno desejado, para manter o lifestyle que vocês desejam? São perguntas que a gente faz para direcionar, para deixar o pessoal criando identidade, porque você leva tempo para você criar uma identidade. Ô, Richard. Você leva para fazer uma reputação aqui. Agora, tudo é possível, desde que siga e faça o dever de casa. Ô, Richard, uma coisa muito interessante são esse bolo de informações falsas que a gente vê na internet, né? Quando dizem assim, nossa, um calceteiro aqui na América ganha $10 mil por mês. Ok. Qual é a estrutura que ele precisa? Ele vai precisar comprar uma caminhonete, trabalhar que nem um condenado, diferente do Brasil, e ele até faz isso. Mas se a última pedrinha ele puser errado, ele está frito. Então, exatamente. A gente precisa entender, e eu acho que a gente pode estender esse programa, Roberto. Eu estou aqui já ansioso para trocar mais informação, mas a gente tem aí um tempo limitado, né?
para a gente discutir, fazer uma série de conversas sobre internacionalização para evitar que as pessoas partam para a América com dinheiro da passagem e da estadia de 15 dias, ajudar a preparar, buscar quem são os parceiros daqueles negócios unicórnio que existem aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, para investir e falar, não, vai que eu vou te segurar. A gente precisa conversar mais sobre isso. Ricardo, você está certíssimo. Já me coloco à disposição para conversar, não só a questão só da internacionalização, mas dos próprios nível de serviço, né, que nós temos aqui, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e etc. Mas só para corroborar com o que você falou, eu já tinha comentado rapidamente com o Richard, no dia 30 de janeiro, eu fui num evento aqui no Hotel Hilton, chamada Conferência Select USA. Era um evento promovido pela Embaixada Americana, mas também tinha um envolvimento operacional da AmCham, da Câmara Americana, e foi um evento muito interessante. E trouxeram alguns cases de sucesso de empresas que conseguiram se estabelecer muito bem nos Estados Unidos. Em nenhum caso não teve um trabalho esmerado, não teve ninguém que teve sorte, assim, não, consegui por sorte. Você viu um trabalho encadeado para chegar no mercado americano. Porque a grande maioria que não faz isso pode até passar um bom primeiro ano, mas aí não tem aquilo que o Richard falou. Não tem uma atuação de longo prazo. Não vai rolar o casamento, foi só o namoro, né? E a gente fez um trabalho aqui, Roberto, que você participou até, 80% dos consulados, das representações Sim, de outros países no Rio de Janeiro estiveram presentes. Então, eu acho que é bem bacana. Se inscreve no canal do RJ Mais Negócios, participa, aperta o sininho, se inscreve, vem conversar com a gente, aproxima, traga as suas dúvidas. Se você quer fazer negócio com a Rússia, vem ouvir aqui um pouco da visão do russo. Se você quer fazer negócio com a Índia, vem aqui conversar. Olha que interessante. Anteontem, eu estava aqui num evento do G20, promovido na Associação Comercial, pelo Conselho Empresarial de Comércio Exterior. Ao final da apresentação, eu fui procurado pela Câmara Italiana, pela Câmara Indiana, e ainda saímos para almoçar com um cônsul chinês. Então, estou falando, a associação comercial tem esse potencial de atração, porque o mercado já reconhece, não é de hoje, a associação como uma entidade muito séria e absolutamente representativa. São 215 anos de existência. Lógico. Então, nós estamos aqui à disposição. E eu acho que esse trabalho que está sendo feito, que eu já parabenizei vocês, o Josier, você e toda a associação comercial, está facilitando muito esse caminho. Então, acho que a gente vai ser bem feliz ainda por este ano, com boas notícias. Para a gente ser feliz, a gente precisa de você. Então, vem participar conosco. Vem para esse time, que aqui tem um time muito bem preparado. Mas esse time precisa de você. Ô, Richard, considerações finais? E depois, Roberto, considerações finais. Considerações finais, eu tenho que agradecer a você mais uma vez, a pessoa da Associação Comercial. Foi um prazer também dividir o painel com o Roberto. E eu acho que o caminho é esse, educação, talvez seja old school, né, Roberto? Old school, né, conservador. E os Estados Unidos é um país que está aberto para negócio. Como ele colocou o Select USA, selecione os Estados Unidos. Da mesma maneira, o Estado do Rio de Janeiro pode fazer um projeto parecido, selecione o Rio de Janeiro e venha vender o Rio de Janeiro aqui. Aqui nos Estados Unidos você aprende que cidade compete com cidade, condado compete com condado, estado compete com estado. A hora que o Brasil abrir essa mente, vai explodir aqui nos Estados Unidos. Eu já bati papo em off com o Ricardo desse projeto e é fantástico. Eu creio poderosamente que o Brasil tem condições sim de competir no comércio internacional. Eu costumo falar nos seminários que eu faço, que eu já dei, né? Se tem uma fábrica que fabrica um produto com milhões de pecinhas, chamada Embraer, que encanta o mundo inteiro, sim, o Brasil sabe fabricar, sim, o Brasil sabe vender. Basta ter boa vontade
e saber pagar o preço de aprendizado e competição no mercado internacional. E é isso que eu, como brasileiro, como carioca, meu coração vibra, meu coração arde, eu fico vendo. E eu falo uma coisa aqui, tenho esgotado ultimamente, eu não tenho medo de falar. O americano está doido para reduzir a dependência da China. Doido. Oportunidade novamente. Vocês não têm noção do que está acontecendo aqui. E o Brasil está perdendo, vou falar o Brasil inteiro, está perdendo essa oportunidade por questões, eu não sei, quer dizer, ou até sei, né? Mas muito obrigado pela oportunidade. Pode contar comigo aí, Ricardo, com o próximo painel, que eu falo isso aí com muito entusiasmo, e vou colocar esse vídeo no meu canal. Eu peço para os seguidores para se inscrever no canal aí do Rio Mais. RJ Mais, porque a gente é Estado, a gente não é só Rio, nós somos Estado. Exatamente. E carioca, ô Richard, é o estado de espírito que o Estado do Rio de Janeiro todo se entende nesse estado de espírito, desse lifestyle, desse estilo de vida do Rio de Janeiro. Roberto. Exato. Olha, Ricardo, muitíssimo obrigado pelo convite para participar aqui desse programa de podcast. Na realidade, muito bacana, muito agradável participar aqui. Um parabéns a você, parabéns à Associação Comercial, parabéns ao presidente Josier. E muito obrigado, viu, Ricardo? Gostei do Richard, participando aqui com a gente, trazendo uma experiência muito consolidada desde 91. Aliás, já tinha morado desde 84 nos Estados Unidos, depois você se instalou de vez em 91. É assustador, mas é verdade. Né? É assustador, mas é verdade. Eu vou terminar falando o seguinte, é um recado a todos. Você que gosta de empreendedorismo, você que quer fazer negócios, você que quer fazer o Rio, está cada vez mais em destaque em negócios, venha para a Associação Comercial. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque aqui nós temos um network qualificado de gente que quer fazer negócios e criar condições para que os negócios aconteçam da melhor forma possível. Esse é o meu final. Obrigado, não poderia ser melhor. Então vem, acompanha conosco, vem participar desse time que a gente está pronto aqui para dar os braços e fazer o advocacy em favor do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil através do Estado do Rio de Janeiro.